mas a gente vai conversar mais sobre isso com o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido. Ele está com a gente por Skype. Oi, secretário, boa tarde. Estou vendo que o senhor fez um esforço para nos atender, inclusive porque a iluminação está dura, mas o importante é a gente conseguir ouvir o que o senhor tem a dizer. O senhor me ouve bem? Perfeito, Daniela, um prazer enorme estar novamente com você. Obrigada. Olha, vai haver um boletim de ocorrência a respeito desse caso, porque eu vi que o senhor, em nota mais cedo, reagiu a essa ação dos deputados dentro dos hospitais, né? Não, houve um boletim de ocorrência feito ontem pelos profissionais de saúde que foram desacatados, sofreram uma série de desacatos morais na invasão desses 5 deputados, com mais 15 assessores, né? Os nossos hospitais de campanha têm recebido regularmente a visita de profissionais, têm recebido a visita de vereadores, de deputados, da imprensa, inclusive, né? Ontem eu autorizei, inclusive, a entrada dos 5 deputados para que eles pudessem acompanhar o funcionamento das 2 alas implantadas do hospital. Nós temos lá implantados 898 leitos. Hoje nós temos internado no hospital 507 pacientes lá internados, mas isso não foi suficiente. Eles invadiram o hospital, né, sem nenhum paramento, né, fazendo constrangimento moral aos nossos profissionais de saúde, invadindo áreas, inclusive, com pacientes que estavam sendo medicados e que estavam entubados. Eles não queriam ouvir as explicações dos nossos diretores, eles não queriam ouvir os nossos profissionais. O que eles queriam era gravar imagens para depois soltar na internet e fazer as críticas que eles fizeram. Os hospitais de campanha nossos, do Pacaembu e do AMB, cumpriram até agora um papel importantíssimo. Mais de 4.000 pessoas já foram salvas nesses 2 hospitais. E os hospitais são exatamente isso. Eles são de campanha, eles vão sendo implantados na medida e na necessidade que a demanda vai se apresentando, Daniela. Secretário, aqui é o Evandro Cine, é um prazer falar com o senhor ao vivo aqui no CNN 360. Os deputados também questionam a quantidade de dinheiro gasto aí para a construção do hospital. Eu gostaria de saber, então, quanto foi investido de dinheiro público nessas construções dos hospitais de campanha e o que o senhor tem a dizer sobre esse apontamento dos deputados. Olha, Evandro, para você ter uma ideia, os 2 hospitais de campanha nossos, o Pacaembu e o AMB, foram os 2 primeiros hospitais de campanha construídos em tempo recorde, num momento importante que a pandemia se alastrava pela cidade de São Paulo. Nós gastamos na infraestrutura, porque são hospitais, efetivamente hospitais, construídos em 5 dias, com toda a infraestrutura de um hospital normal, nós pagamos 48 milhões. Segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, para você ter uma ideia, entre os hospitais de campanha que foram estruturados até agora no país, os 2 hospitais de campanha da cidade de São Paulo é o menor custo de leito por dia. Os nossos hospitais de campanha custaram, para você ter uma ideia, R$ 3.800 dia por 4 meses. Né? Nós temos aí hospitais de campanha que esse valor chega a 13, 14 mil reais o leito. Então, os valores foram extremamente rígidos, né? São hospitais montados com toda a estrutura. Para você ter uma ideia, trabalham nesses hospitais quase 2.200 profissionais de saúde. É uma estrutura imensa de exames, de insumos, de medicamentos, né? E de pacientes, porque lá passaram. Então, são preços absolutamente acompanhados pelo Tribunal de Contas do município, acompanhados pelo Tribunal de Contas da União, pela Câmara Municipal, enfim. E contratos que são públicos, são publicados no site da Secretaria Municipal de Saúde. Portanto, não havia nenhum motivo para aquela atitude truculenta, uma atitude absolutamente desnecessária desses deputados que, na realidade, não queriam ver o hospital, não queriam falar com os profissionais, queriam fazer exatamente imagens para depois postar na internet. Secretário, eu vou aproveitar então que o senhor está aqui, porque o que os deputados saíram dizendo é que, na verdade, não tem ocupação nenhuma, que tem um monte de leito vazio, que o hospital não está sendo usado. Apesar aí dos dados, inclusive depois se o senhor me der tempo para fazer mais essa perguntinha antes da gente encerrar, eu gostaria de falar sobre os dados da Covid no Brasil. Mas
Atualize e explica para quem está em casa, por favor, como é que está a situação dos leitos em São Paulo, porque houve uma corrida para ampliar o número de leitos para evitar o colapso do sistema de saúde. Mas, aparentemente, o fato de ter feito novas vagas acabou se virando contra o senhor. Se eu puder explicar qual é a situação da lotação nos hospitais, eu agradeço. Olha, o São Paulo tinha 507 leitos de UTI. Nós implantamos até hoje, numa ação conduzida pelo prefeito Bruno Covas, 1.217 novos leitos de UTI para tratamento do Covid. São 8 hospitais novos na cidade que vão ficar para a população e 2 hospitais de campanha. Há 40 dias atrás, Daniela, nós mudamos inclusive o protocolo de saúde na cidade que nos permitiu nós internarmos as pessoas com sintomas leves e sintomas moderados que o nosso sistema de saúde monitorava e captava na periferia da cidade. Isso foi fundamental para que essas pessoas não se agravassem, não precisassem de um leito de UTI. E o hospital de campanha serviu exatamente para isso, para receber esse tipo de paciente. E não só esse tipo de paciente, o Pacaembu, por exemplo, recebe aquelas pessoas que já passaram pelo leito de UTI, precisam de mais 10, 15 dias para se estabilizarem e ir para casa. Para que eles não fiquem no leito de UTI, no hospital normal, o hospital de campanha cumpre exatamente esse papel de ser um pulmão para auxiliar os leitos de UTI que nós temos na cidade. Todos os leitos, nós chegamos a ter uma ocupação nos leitos aqui da cidade de 94%. 6 hospitais, nós chegamos a 100% de ocupação. Portanto, toda essa estrutura criada na cidade foi, sim, muito utilizada, né? Teve reflexos importantes, porque nós não vimos na cidade de São Paulo cenas que nós vimos em outras capitais. Pessoas que não tinham um leito de UTI, um leito de enfermaria para serem tratadas. Todas as pessoas que procuraram o sistema público de saúde na cidade foram tratadas. Em cada 10 pessoas que a gente internava, 9 nós salvamos. Isso é a importância exatamente desse trabalho que foi feito, combinado, né, da atenção básica do sistema de saúde que nós temos no conjunto da cidade e esses leitos de UTI e de enfermaria que foram abertos nesses praticamente 60 dias. Secretária, a nossa analista de economia, Raquel Landim, também quer participar desta entrevista e fazer uma pergunta ao senhor. Raquel, boa tarde. Secretário, boa tarde. Vou aproveitar a sua presença aqui no 360 para esclarecer uma questão. Muito tem se falado na possibilidade da capital paulista já passar para a fase amarela a partir do dia 15 de junho. É aquela fase em que se pode começar a reabrir bares e restaurantes. Mas o grande nó para isso está sendo naquele indicador do número de novos casos, que ainda continua alto. Qual é a sua expectativa, secretário? O senhor acha que vamos conseguir controlar esses novos casos e passar para a próxima fase de abertura da economia? Olha, Raquel, nós temos aqui um acompanhamento diário desses números. Hoje mesmo o prefeito já fez uma reunião com a equipe. Nós tivemos, de ontem para hoje, uma taxa de casos confirmados de 2,6% acima do que nós tivemos ontem. Nós temos um fenômeno importante que aconteceu nesses últimos 8, 9 dias. As solicitações, as internações de UTI, que a gente vinha num platô já há 15 dias anteriores, começou a cair em toda a cidade. As solicitações das unidades básicas de saúde, das AMAs, das UPAs e mesmo dos hospitais, nós chegamos, para você ter uma ideia, na tarde de ontem, com 42 solicitações. Se esse cenário se mantiver nos próximos 7, 8 dias, vai mostrar uma clara tendência, não só de estabilização, mas de queda. Agora, é preciso que a gente fique atento diariamente a todos esses números, a todas essas taxas e cenários. O prefeito Bruno Covas já foi muito claro, qualquer alteração desses números, nós voltamos atrás em eventuais medidas de flexibilização que venham a ser tomadas. Esses 5 primeiros setores que estão enquadrados no decreto do governador, todos eles funcionarão a partir da semana que vem com restrições de capacidade, apenas 20%, e também de funcionamento de dias, apenas 4 horas durante o dia. Enfim, é preciso ficarmos atentos, consolidar os avanços para que a gente não perca tudo aquilo que a gente avançou na cidade de São Paulo. Percentualmente, para se ter uma ideia, o RT, a transmissão na cidade hoje, é de 1,0, enquanto no estado é de 1,5 e no interior é 1,7. Então, aqui nós conseguimos
tratar a questão da pandemia com uma linha de cuidado no sistema de saúde, que começa lá na unidade básica até eventualmente chegar a um leito de UTI. Então, o acompanhamento, o monitoramento desse cenário, desses números, ele é fundamental, precisa ser feito diariamente e com enorme rigor. Dani, você vai questionar sobre os números da Covid? Mas a Raquel já tirou a pergunta da minha boca, foi excelente. A minha dúvida era sobre isso, falar em reabertura no momento em que a gente está batendo recorde atrás de recorde pelo terceiro dia consecutivo no número de mortes em 24 horas, mas o secretário respondeu dizendo aí que a situação por aqui, segundo a análise deles, está controlada e que se houver uma mudança, volta atrás. A gente segue acompanhando, então eu quero agradecer muitíssimo, secretário, sua presença aqui no CNN 360, desejar um bom trabalho e boa sorte para o senhor. Obrigado, secretário. Obrigado, eu que agradeço.